irmãos da Primeira Igreja Batista de Vila Pompeia, é um prazer muito grande estar aqui, ainda mais neste aniversário, 81 anos de existência. Eu quero trazer, como pastor emérito da Primeira Igreja Batista em São Paulo, as saudações daquela igreja mãe que há 81 anos organizou esta igreja aqui no bairro de Vila Pompeia. Quero trazer-lhes também, como presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, as saudações dos batistas brasileiros a esta igreja por mais um ano de abençoada história. É muito bom estar aqui e participar deste aniversário. Aliás, ontem e hoje eu estou participando de celebrações de aniversário. Ontem, de uma igreja lá na Zona Leste, perto de Itaquaquecetuba, fez 32 anos. A Igreja Batista de Jardim das Oliveiras. Hoje, aqui de manhã, a Igreja da Pompeia e à noite, a Igreja Batista de Vila Mariana. É um prazer sempre estar com o povo de Deus em um momento festivo como esse. Quero também cumprimentar o pastor Neilson pelos seus 30 anos de casamento e cumprimentar o irmão pela paciência que a sua esposa teve com o irmão nesse ano. Eu acho que toda esposa de pastor merecia, depois da morte, ser beatificada. Eu imagino o trabalho, porque eu sei o trabalho que a dona Zilá tem tido há 58 anos. Somos casados. No dia 24 do mês passado, nós comemoramos 62 anos de namoro. Um namoro que começou para nunca mais acabar. Louvado seja Deus. Desse namoro veio o casamento. Do casamento, 2 filhos. Dos filhos, 7 netos. E dos netos até agora, 7 bisnetos. 5 bisnetas e 2 bisnetos. A bisneta mais velha é a carinha da bisavó, é linda como ela. Vai fazer em novembro 16 anos. Débora. Então, olha, se facilitar, eu vou ser trisavô ou tataravô, porque as coisas estão indo com grande progresso. Eu dou graças a Deus por isso. Agora, eu quero dizer a vocês jovens que o melhor lugar para encontrar um esposo ou uma esposa é aqui, na casa do Senhor. Eu encontrei aquela que pedia a Deus na Primeira Igreja Batista de Marechal Hermes. Um domingo à tarde, eu preparando com outro jovem literatura para o trabalho de visitação aos lares, chegou aquela moreninha de olhos verdes, linda, e o meu coração disparou. Se fosse hoje eu iria para o Encore, mas Deus orientou todas as coisas e desse momento de encanto passou a existir uma vida abençoada, uma vida de família, e eu terei de ir com a dona Zilá em Atibaia. Por isso eu vou sair imediatamente, antes de esperar os últimos acordes. Eu gosto de ficar até o fim, mas nós vamos almoçar lá com um neto que fez recentemente 30 anos, o André. E então devemos almoçar lá e eu voltarei a São Paulo, porque o culto em Vila Mariana é às 6 horas, 18 horas. Então terei de voltar correndo, a estrada muito cheia, preciso de ir e voltar logo, almoçar e voltar logo. Um churrasco, vocês estão convidados. Eu quero dizer-lhes que a minha esposa sempre ora por mim. Quando eu saio para pregar, eu tenho certeza que ela está pedindo a bênção de Deus para esta igreja e para o pregador desta manhã. Meus irmãos, o tema que lhes trago nesta manhã é uma igreja, comunidade terapêutica para a restauração das famílias. Primeiro, a ênfase na família. A Convenção Batista Brasileira adotou por tema, neste ano de 2014, a família ideal de Deus para o ser humano. Esse é o tema da Convenção Batista Brasileira. E bem a propósito, por isso que a família está vivendo um momento crítico de sua história,
E nós precisamos, como igrejas, dar uma atenção prioritária à família, ao casamento e à família, aos relacionamentos na família. Mas esta igreja faz 81 anos, e essa igreja cuida de famílias, e essa igreja abençoa famílias, e essa igreja há de sempre ser, até a vinda do Senhor, uma comunidade de cura, uma comunidade de cuidado, uma comunidade restauradora, e uma comunidade restauradora de pessoas e de famílias. Eu quero convidá-los a duas leituras. A primeira em Gênesis, a promessa feita ao pai dos crentes. Os judeus o têm como pai, os muçulmanos o têm como pai, e nós cristãos o temos como pai, pai da fé, Abraão. Aliás, eu quero ter, quando chegar ao céu, várias conversas. Uma delas vai ser com Abraão. Vou dizer ele, Abraão, eu aprecio, eu me encanto com sua fé, mas aquela história de dizer que a sua esposa era sua irmã, não dá para aceitar. Você foi medroso. Abraão, eu sei que ela era prima. Você falou uma meia verdade. Meia verdade é também meia mentira. Então, olha, Abraão, você é bom, já preguei sobre você lá no dia 7 de setembro de 2014, lá para 2035, não é quando eu for. Eu preguei sobre você, eu lembrei de você. Então, vejam só o que está escrito aqui em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Uma vida e uma família que se tornaram bênção para todas as famílias da terra. E em Josué, capítulo 24, que é o tema, de certo modo a divisa e o leitmotiv dos batistas do Brasil neste ano de 2014. Josué 24, nós lemos estas palavras do grande líder do povo de Deus, sucessor de Moisés. Diz ele: agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e do Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor, serviremos ao Senhor, adoraremos ao Senhor, eu e a minha casa. Feliz é uma igreja que comemora 81 anos de história. E feliz uma igreja que se preocupa com os grandes desafios da sociedade humana, tornando-se por isso mesmo relevante. E um dos papéis que a igreja e as igrejas devem desempenhar neste tempo é de restauração das famílias. Mas que é restaurar? Vejam o que diz o dicionário a respeito de restaurar. Restaurar é restabelecer.
Restaurar é repor no estado antigo. Restaurar é instaurar de novo. Restaurar é emendar, é reparar, é reformar, é reproduzir, é refazer, é readquirir, é reconquistar, é consertar, é reintegrar. E a igreja pode desempenhar um papel importantíssimo nesse repor do antigo estado, de instaurar de novo a família segundo o plano de Deus. Que desejamos? Que deseja este pregador? Que deseja o pastor Neilson? Que desejamos todos nós? Que a igreja constitua uma comunidade tão relevante, tão imbuída da vontade de Deus para a sociedade humana, que contribui eficazmente para que as famílias sejam restabelecidas conforme o propósito original de Deus, com respostas repostas no antigo estado, instauradas de novo, reconquistadas, consertadas. Como há de ser a igreja? Como há de proceder a igreja? Que ações há de desenvolver a igreja? O que a igreja há de ser em sua existência como comunidade litúrgica e de serviço neste ano de 2014, neste século 21? Em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja precisa compreender a intenção divina para a família, como primeira instituição na ordem da criação. Com certeza a família é primeira, a família que hoje é tão aviltada, que é até redefinida, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, à luz de interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal, é redefinida, mas o ideal de Deus, o plano de Deus é a família como a união de um homem e uma mulher, a gerar filhos, a produzir uma espécie abençoada. Por isso que Deus busca uma semente de piedosos. Que Deus disse que a Trindade eterna consertou assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E adiante diz o texto: e homem e mulher o serão. A similitude com Deus não é a similitude do indivíduo isolado, mas da família. Homem e mulher os criou. Deus é um Deus triuno. Deus é pluralidade e unidade. As pessoas da Trindade existem e atuam em perfeita harmonia no que os teólogos medievais chamavam pericórese. Era como que a dança das três pessoas da Trindade, sem que nenhuma tivesse de afirmar a sua superioridade. Reconhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que atuam em perfeita harmonia. Assim, perfeita harmonia deve ser a família. A Trindade deve ser o modelo para a família. A similitude de Deus há de ser vista na família que ama e que se ama, na família que cria e se recria, na família que redime pelo sofrimento, transformando as experiências de sofrimento em algo redentor. A família tem que seguir o modelo divino, a imagem e semelhança divina. A família, no propósito de Deus, visa a comunhão com Ele. Os nossos pais ouviram a voz de Deus no jardim, viviam em perfeita comunhão com o Pai. É isso que Deus quer. Deus quer estar em contato com a família. E cada família, cada lar, há de ser, como chamavam no primeiro século, uma eclesíola, isto é, uma pequena igreja, um lugar de contemplar Deus, de buscar a Deus. Deus quer a comunhão com a família. Deus quer, ademais, que haja por parte da família a preocupação de trazer ao mundo uma semente piedosa. Pergunta a Deus através de Malaquias 2,15. Deus não poderia fazer muitos, mas fez um só, porque buscava uma semente piedosa, uma semente de piedosos.
A responsabilidade em levar os filhos a Deus não é da igreja. A igreja não pode delegar, a família não pode delegar a igreja, nem a escola. A família há de assumir o seu papel de gerar filhos, de gerá-los para Deus, formá-los, discipulá-los para serem filhos de Deus e uma semente piedosa. Nós precisamos de restaurar esse papel da família, porque vivemos um tempo de delegação, de terceirização. Hoje a criança nasce, a mãe amamenta por uns dias, já entrega a creche, e depois sai da creche, vai para o maternal, e depois vai para a escolinha, e a criança é cuidada por outros o tempo todo, e depois vem os pais reclamar que os filhos são rebeldes, os filhos são mal educados. São mal educados porque alguém não educou. Eu não sou contra a mulher trabalhar em casa, trabalhar fora, mas eu acho que a mulher, ao gerar um filho, há de cuidar dele, tem que licenciar-se do seu trabalho e durante 5 ou 7 anos cuidar de seu filho. Eu tenho uma nora que fez isso, trabalhava no Colégio Batista, uma excelente professora, deixou as aulas para cuidar dos filhos, 4 filhos, hoje todos são homens, e um deles, o terceiro, fez há poucos dias 30 anos, o mais velho já tem 31. Meus irmãos, como é bom compreender o papel da família. É indelegável a função da família em formar novas gerações. Bem, pastor, o senhor está usando um discurso antigo. Hoje a mulher tem outra visão do mundo. Pois é, eu estou falando de restauração. Restaurar e repor o estado antigo, o estado anterior, o estado bíblico. A senhora é mãe. A senhora não é obrigada a ser mãe. Mas se é mãe, assuma. Se o senhor é pai, assuma. Nós temos de cuidar de nossos filhos, criando-os, como diz a Bíblia, na admoestação do Senhor. Mas ainda, a família há de cumprir o propósito de comunhão entre os seus membros, de companheirismo, de caminhada de amor, caminhada de fé, caminhada de esperança, a construir relacionamentos cada dia mais fortes e significativos. A família deve constituir um ambiente para a legítima e abençoada expressão do amor em todas as suas dimensões. Mas a igreja, para ser esta comunidade terapêutica, comunidade de cuidado e comunidade restauradora da família, precisa entender como o pecado labora contra a concepção do propósito divino. Sim, o casamento e a família existem para a comunhão com Deus, para amor, para companheirismo, para a expressão legítima do amor, como disse, para a construção de uma sociedade de justiça, de paz e de bem. Mas o pecado, desde o Éden, frustrou esse propósito, resultando do pecado morte, egoísmo exacerbado, toda sorte de maldade e violência, como hoje testemunhamos e a mídia está a mostrar. Meus irmãos, o primeiro sangue que foi derramado na terra foi o sangue de um irmão assassinado por outro. Os primeiros pais a verem um filho morrer antes deles foram os nossos pais. O pecado entrou no mundo, e o pecado gerou algo que é uma marca do ser humano, é o egoísmo exacerbado. Cada um quer viver em torno de si. E uma das coisas que eu noto no casamento hoje, e por isso o casamento não está durando, não está sendo abençoador, é que os dois eus no casamento não se fundiram no nós. Os dois casam e continuam a dizer: isso é meu, eu faço, eu vou, eu compro, isso é meu, esse dinheiro é meu. Não se fala nós, não se fala nosso. Ninguém abre mão de direitos por amor ao outro. Tem-se contas separadas. Eu condeno isso. Quando dou aconselhamento para o casamento, eu digo: tenha uma conta conjunta, e o mais econômico seja o tesoureiro. Às vezes é a mulher, por incrível que pareça.
há mulheres mais econômicas do que os maridos. No seu caso, quem é? Na verdade, alguns homens são gastadores, são perdulares, o sorriso dele já disse tudo. Então, nós precisamos entender isso. A família, o casal tem que aprender a dizer nós vamos comprar, nós vamos viajar, isso é nosso. Eu não sei como vocês fazem, vocês maridos, quando lá na fruteira de casa há duas frutas, duas peras ou duas maçãs, uma está perfeita e a outra meio amassada, e você quer comer uma maçã ou uma pera. Eu quero dizer a vocês, e Deus é testemunho do que eu vou dizer, eu pego a que não está boa, eu corto a parte amassada e como, que eu deixo a outra para a minha esposa. E eu tenho certeza que se ela tiver de escolher, fará a mesma coisa. Ela pega a amassadinha, tira o pedacinho, estragar, come a maçã e deixa a outra para mim. É cada um pensando no outro. A felicidade no casamento está aí. Não é você pensar em você, é você pensar nela e a senhora pensar nele. O amor não busca seus próprios interesses. Como nós precisamos de trazer o casamento, de trazer a família a esse padrão. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Nós precisamos de compreender o mal que o pecado está causando. Mas a igreja precisa ter famílias sólidas. A igreja precisa ter famílias conscientes da vontade de Deus, de modo a abençoar outras famílias. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus e percorreu mais de 1000 quilômetros até a terra prometida, e não havia trem, não havia avião, não havia automóvel, ele saiu com essa promessa de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós queremos ter famílias abençoadoras. Nós queremos ter famílias sensíveis aos problemas familiares dos amigos, dos vizinhos, dos colegas de trabalho. Nós podemos ser grande bênção para eles que não sabem o que é família, o que é amor, o que é convivência. Meus irmãos, a igreja, para ser uma comunidade restauradora, precisa ter famílias sólidas, famílias conscientes da vontade de Deus. A família há de romper com a idolatria. Mas alguém pode dizer: mas pastor, deixa eu falar de idolatria. Hoje é um anacronismo, porque os ídolos eram lá dos povos de onde provinham os judeus, e depois dos povos que foram expulsos das terras que eles haviam de ocupar em Canaã. Mas o que é um ídolo? Há um teólogo estrangeiro que define ídolo assim: ídolo é a infinitização do finito, a absolutização do relativo. Quando você torna valor material algo absoluto em sua vida, você transforma essa coisa em ídolo. E nesse sentido, quanta idolatria praticamos hoje. Não há da nossa parte um materialismo filosófico, um materialismo dialético, mas é um materialismo prático. Nós dizemos que para nós são superiores os valores espirituais, mas vivemos agarrados às coisas, e a nossa casa cheia de coisas, e nós não nos cansamos de comprar coisas e de encher a vida de coisas e a coisificar a vida. É preciso que nós busquemos um estilo de vida simples num mundo como o nosso, entendendo que os valores maiores não são os materiais, são os imateriais. Os valores materiais nunca satisfazem plenamente. Uma coisa que eu observei, talvez vocês mulheres nem todas concordem comigo, que o que alegra uma mulher quando o marido viaja, traz um presente, não é o valor do presente, mas a significação do presente. Ele viajou e se lembrou de mim e trouxe este presentinho.
Quando a gente pode dar um presente valioso, ótimo, mas se não pode, compre uma coisa simples, mas traga com muito amor, entregue à sua esposa. Quando estávamos para fazer bodas de esmeralda, eu fui a Israel numa das 10 vezes que fui a Israel, e nas vezes anteriores eu tinha visto em Netania, que é o maior centro de lapidação de diamante do mundo, um anel de esmeralda lindo, de ouro cravejado, de brilhantes e esmeralda. Eu digo, eu preciso comprar esse anel para minha esposa para as bodas de esmeralda. Então juntei o dinheirinho. Cada vez que ela juntava o dinheirinho, guardava os dólares e guardei. Cheguei ao valor. Então, com o grupo, havia umas 15 pessoas do grupo. Eu cheguei a Netania, cheguei e disse, eu queria ver aquele anel. Você tem esse anel nesta medida? Dei a medida. Ele trouxe o anel. Não vou dizer quanto eu paguei. Aí chegou uma irmã da primeira igreja. Pastor, o senhor está comprando para quem? Olha, não conte a ela. É para o dia das bodas de esmeralda. No dia das bodas, o pastor que nos fez o nosso casamento, noivado, casamento, boda de prata, boda de coral, etc. Ele veio para fazer, aí fizemos a troca das alianças, e depois da troca das alianças, eu pus a mão no bolso, tirei o anel, e pus o dedo dela, fez aquele espanto e tal. Aí as mulheres queriam ver o anel, nada de aliança, depois da cerimônia. Mas eu fiquei meio intrigado com o espanto dela. Não foi um espanto tão espantado. Eu então disse a ela, você me diga com toda sinceridade, você sabia? Ela olhou com aquele olhinho verde bonito dela e disse, sabia. Quer dizer, você quando quiser um segredo, não peça mulher nenhuma. Talvez se eu não pedisse, a mulher não contaria, ficaria com inveja da dona Zilá. E meu marido nem uma bijuteria traz. E o pastor não está levando esse anel caro para a esposa dele. Que sujeito é o meu marido. Ela ficaria com raiva do marido, não contaria a minha esposa. Agora eu fui pedir que não contasse. Olha, você é homem, não peça nenhuma mulher segredo. Fique na sua, fique tranquilo. Bem, mas vejam só, o casamento é uma manifestação constante de carinho. Quando eu saí de casa hoje, eu me recomendei bem, vista uma roupa bem bonita para irmos a Atibaia, no aniversário do seu neto. Eu quero você linda, que eu casei com uma moça linda. Se me vir um dia abraçado com uma mulher feia, pode desapartar, é briga. Então Deus me deu uma esposa abençoada, abençoadíssima. Meus irmãos, que bênção. Eu já disse a minha esposa alguma coisa. Bem, no dia 10 de março de 1956, eu morri. Eu morri para todas as mulheres do mundo. Eu ressurgi só para uma, para você. Eu sou seu para sempre. E sou de verdade, Deus sabe disso. Ela teve um AVC gravíssimo. Ela é cuidada 24 horas. Mas eu amo hoje como nunca amei antes. Porque o amor cresceu em vez de diminuir. Ah, o amor é uma bênção. E como precisamos cultivar o amor no casamento. Precisamos romper com os ídolos e manifestar um amor que tem um valor além de todos os valores deste mundo. Nada pode substituir, nada pode contrapor-se a um amor genuíno, ao amor de Deus e ao amor que recebemos de Deus para amar as pessoas, para amar nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos netos, nossas noras e nossa sogra também. Eu gosto muito de sogra. Eu escrevi um livro sobre a arte de ser sogra, porque a sogra é a pessoa mais importante. Você tem que considerar isso. É a mãe daquela ou daquele que você ama. Se não fosse ela, ele não teria nascido, ou seria feioso.
Se não fosse ela, ela não teria nascido. Por exemplo, quando eu comecei a namorar, eu fiquei de olho da minha sogra, porque eu sabia que a minha esposa ia ficar parecida com ela. Minha sogra era linda, uma velhinha de cabelos brancos, linda, linda, dona da Zila. Coisa boa é família. Meus irmãos, essas coisas temos que cultivar. E quando o mundo vê em nós amor, quando o mundo vê amor no nosso relacionamento conjugal, quando o mundo vê amor entre nós e nossos filhos, quando o mundo vê amor entre os nossos filhos e nós, o mundo quer saber o nosso segredo. E nós diremos: nosso segredo é Jesus Cristo, é o Senhor de nossa vida. Agora, se a sua família não é diferente, se não dizem a respeito de sua família o que diziam a respeito dos cristãos primitivos do primeiro século, vejam como eles se amam, então o impacto da sua família será muito pequeno e a bênção de sua família será muito inexpressiva. A família tem de entender o desejo de Jesus. O desejo de Jesus é aquele que ele expressou a Zaqueu, um publicano, odiado por todos os judeus. Jesus olhou para cima, viu Zaqueu sobre aquela figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir para a tua casa. Zaqueu desceu, todo feliz levou Jesus e a família dele foi salva. Jesus quer continuar fazendo isso. E nós temos de ser instrumentos de Deus para fazer Jesus chegar à casa das pessoas, a transformar a vida e os relacionamentos das pessoas. A igreja há de viver e proclamar o evangelho de salvação da família, como pregaram Paulo e Silas, ensanguentados, acorrentados lá no presídio de Filipos, quando o carcereiro de Filipos queria cometer suicídio, e ele perguntou: o que farei? A resposta de Paulo e Silas foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Então Jesus quer salvar a família. Jesus quer salvar as famílias, como salvou a sua, quer salvar a sua vizinha, e seu vizinho, e seu colega de trabalho em crise, e os seus amigos que estão em crise, pensando em separar-se, pensando em jogar tudo para cima. Como nós precisamos de ser modelo de família de Cristo. Os casais e as famílias devem dispor-se a abençoar casais e casamentos em crise, desestruturados e distantes do plano original de Deus. Todo casamento tem, durante a cerimônia, as testemunhas, que alguns chamam de padrinhos. Qual é o papel dessas testemunhas e desses padrinhos? Não é simplesmente dar um presente no dia do casamento, é cuidar desse casal durante toda a sua vida. Se esses padrinhos percebem que o casal que foram padrinhos, que o casal está em crise, devem visitar esse casal, orar com esse casal, abençoar esse casal. Nós precisamos fazer isso. Às vezes vocês me perguntam se podem ser padrinhos de casamento na igreja católica. Podem. Não me entender? Podem. Agora, de batizado não. Por quê? De batizado não. Porque no batismo, primeiro, há um compromisso assumido pelos padrinhos de, se os pais morrerem, criarem a criança na Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, você não pode assumir esse compromisso? Pode? Não pode? Agora, o compromisso de cuidar do casal em crise você pode, tanto dizer diante do padre como diante do pastor, e sobretudo diante de Deus. Você há de ajudar outras famílias. Nós temos de ajudar a restaurar casamentos em crise. Irmãos, a igreja há de desenvolver ministérios e ações voltados para a família e visando a saúde e ao enriquecimento da família. Se algo que as igrejas precisam desenvolver é o ministério da família, para a família, não só de casais, mas para os pais,
Como lidar com os filhos, filhos adolescentes, filhos em crise na universidade, como precisamos ajudar as famílias. Cada família, meus irmãos, há de ser uma bênção. As famílias da Igreja Batista de Vila Pompeia devem ser uma bênção, devem ser pontos luminosos nas ruas, nas casas onde habita. Sim, no domingo nós recebemos o óleo de Deus, a palavra de Deus, a lição do Espírito de Deus, para sair daqui iluminando o mundo. Por isso eu acho que cada família deve ser um farol no mar trevoso, no mar revolto, cheio de escolhos. Cada família há de ser uma ponte a aproximar vidas, a aproximar outras famílias. Cada família há de constituir um abrigo. Eu já estive no Monte Sinai 5 vezes, já subi 3 lá em cima no Monte Sinai. Meus amigos, o Sinai, no tempo, à noite, é gelado. Durante o dia o calor é causticante. Há pessoas que não conseguem subir de dia por causa do calor que chega a 45 graus, e à noite que chega a ser 0 grau. E eu já subi ao Sinai debaixo de neve. Ao descer, aliás, foi uma loucura, eu não faria isso hoje. O guia me perguntou, era um jovem, ele disse: subimos, e nós subimos com o grupo, e na volta tudo coberto de neve. E agora o trilho para voltar, as escadas para voltar. Eu escorreguei 30 e poucas vezes na neve, caí, só que a neve protege a gente. Eu não me machuquei. O que acontece com as pessoas que não conseguem subir por causa do calor? Elas ficam em abrigos, elas tomam um refrigerante, elas têm um sorvete. No frio enorme, elas têm um chá quente. Então os abrigos ao longo da subida para o Sinai constituem uma bênção. Por exemplo, o pastor Fausto Vasconcelos não conseguiu subir lá, e outras pessoas não conseguiram. Meus irmãos, nossa família tem que ser esse abrigo para aqueles que sofrem na caminhada da vida. A nossa família há de ser uma seta, uma flecha que acerta o alvo. E errar o alvo é descumprir o propósito de Deus. Por isso eu quero convidá-los a orar comigo cantando e a cantar comigo orando. A oração que a Aline Barros canta e que lhe deu o Grammy Latino. Sonda-me, Senhor, e me conhece, é imperativo, não é me conheces, não, me conhece. Vê o meu coração, enche a minha vida, de modo que isso haja a tua presença em mim, para que eu possa ser como um farol que brilha à noite, como um abrigo no deserto, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser bênção em todo lugar, em todo tempo. Eu quero convidá-los a cantarmos este hino. E eu quero convidar os irmãos, os casais que desejam ser bênção, desejam ser farol, desejam ser abrigo, desejam ser ponte, desejam ser bênção para outras famílias, famílias da igreja, famílias do mundo. Quero convidar esses casais a virem aqui à frente para o momento de oração. Se você acha que já tem sido, ótimo. Mas se você acha que precisa ser uma bênção, vem aqui à frente quando nós cantamos. E eu vou orar com os irmãos ao encerrar-se esta mensagem. Cantemos, podem vir aqui à frente os casais. Podem vir, irmãos.
Esse é o anseio de nosso coração. Nós desejamos que a Igreja Batista da Pompeia seja um farol, seja uma ponte, seja um abrigo, seja uma bênção neste bairro e nesta cidade de São Paulo. Nós desejamos que cada uma de suas famílias seja isso também, abençoando outras famílias, saindo daqui de junto do farol como pontos luminosos a abençoar a cidade de São Paulo, onde quer que vivam, onde quer que se relacionem, o que quer que façam. Abençoa, Senhor, as famílias desta igreja, a começar da família do pastor, este casamento abençoado que completa 30 anos. Pedimos, Senhor, que abençoes todos os casais, todas as famílias, os filhos que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, que eles sejam trazidos aos pés do Salvador, e que, ó Deus, as famílias possam, como Josué outrora, afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós dizemos nesta manhã de 81 anos desta igreja, nós e a nossa casa e a nossa família serviremos ao Senhor. Nós oramos assim, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Quero sentar-se.